A questão da festa junina, exatamente. Diferente se isso é pecado ou não. Vamos falar um pouquinho. Eu achava que já tinha falado sobre isso, que o canal já tem nesse formato uns 2, 3 anos. E o canal na realidade é um pouco mais antigo, tem 4, mas nesse formato de pregação e como canal de pregador tem 2, 3 anos. Então eu achei que já tinha falado, mas não falei não. Eu falei no outro canal de uma outra forma, mas aqui eu não tinha falado não, por incrível que pareça. Então eu vou falar um pouco sobre isto, ok? Eu vou falar sobre. Sei que vocês estão vendo na thumb e-mail, festa junina. É pecado, o cristão deve participar ou pode participar da festa junina? Será que pode? O que vocês dizem? Vamos ver, ok? Primeiramente, que existe o paganismo dessa festa, como qualquer uma outra que é comemorada com o respaldo da Igreja Católica, existe o paganismo. Remete a tempos e tempos atrás, principalmente a Constantino, o imperador romano, que era adorador do deus Sol, Invictus, e que colocou praticamente todos os deuses, ou todas as festas referidas aos deuses, e principalmente esse deus do Sol, na tradição cristã católica. Então, ele fez o seguinte, ele cristianizou o paganismo. Dia 24 de junho, que comemora-se o dia de São João Batista, na realidade não é o dia de São João Batista, é o dia de um deus pagão. Tem referência a Adonis, que quer dizer o deus da fertilidade. Assim como acontece com o dia 25 de Natal, que a gente sabe que não é para Jesus, que lá é Talmuz. Então, começa aí um paganismo. E tem a ver com o solstício, no caso, agora na metade do ano, lá para os europeus, porque já se fazia na Europa antigamente, na Europa antiga, e antes até mesmo de Cristo, essas festas a esses deuses, solstícios para eles de verão, porque no hemisfério sul, na América do Sul, nós estamos aonde? No inverno. Aliás, hoje, dia 21 de junho, começou o inverno. Só que para os povos do hemisfério norte, incluindo a Europa, América do Norte, lá começa-se o verão a partir de junho. Então, as festas do solstício de verão são em junho. E aí foi incrementado exatamente o paganismo, no cristianismo, ou cristianismo no paganismo. Foi incrementado. Do mesmo modo que depois vai ser para a Europa, para a Europa, para a América, o solstício de inverno, que para eles é inverno, para nós vai ser verão em dezembro. Aí eles colocam o paganismo lá de outros deuses, naquilo que ficou configurado como o Natal de Jesus, que na realidade não é o Natal de Jesus. Nós temos 3 festas juninas. O mês de junho, ele vem da deusa Juno. Essa deusa era a mulher de Júpiter, isso no panteão grego. E essa mulher tem um simbolismo de uma mulher perversa, de uma mulher que traía, que aceitava as traições, enfim, promiscuidade. Okay? Então,
Quando você vê festa junina, é a festa de junho, que tem referência a essa deusa pagã de junho. Porque, para quem não sabe, os próprios calendários nossos, os meses do calendário, o nosso aqui é o gregoriano, não é? Tem o juliano, o calendário juliano e o gregoriano, que são diferentes. No nosso tem aí muitos nomes de deuses. Por exemplo, no janeiro é do deus Jano, fevereiro tem um nome de um deus, eu já falei disso aqui no canal. E de junho é da deusa Juno. Então, quando se fala de festa junina, remete também a um simbolismo de outros deuses e tem a ver também com o paganismo. Do mesmo modo que a festa em si, que acontece nesse mês, festa de João Batista, principalmente, que é a mais conhecida, mais festeiro, que tem referência a outros deuses que colocaram no lugar de João Batista, ou João Batista no lugar desses. Nós temos também em junho a festa de São Pedro, não temos? Dia 13 de junho nós temos Santo Antônio, o santo casamenteiro. É 13 de junho ou 13 de julho. Enfim, em junho e julho nós temos essas festas. Posso estar perdido aí nas datas. E quem é católico sabe exatamente. Então tudo isso tem a ver com os deuses, tá? Não tem nada de comemoração a João Batista. Outra coisa, por que existe a fogueira de São João? A fogueira de São João é outro paganismo. Porque criou-se a lenda de que quando Joana, a mãe de João Batista, se não me equivoco, que era prima de Maria, que era irmã de Maria, que Jesus era primo de João Batista. Então, quando a mãe de João Batista soube que estava grávida, ela teria feito uma fogueira e floresceu bonito, e a sua parente Maria viu lá, olha, nasceu João Batista. Mas não é isso aí, não. Conta essa história, porque na realidade, atrás dessa história da fogueira também tem o paganismo, porque se acendia a fogueira nos tempos passados, daqueles que adoravam outros deuses, os deuses da agricultura, os deuses da fertilidade, como Adonis. Se acendia a fogueira no sentido de que estava espantando os males e também estava se falando sobre o renascer, o novo tempo, a primavera e o verão que estava vindo. Tem a ver com a questão também da estação. Então é uma lenda, porque se você for ler a Bíblia, você não encontra que a mãe de João Batista fez uma fogueira para mostrar para a sua parente, que era Maria, que João Batista estava nascendo. Nós temos sim uma referência que quando João Batista estava lá na barriga da mãe e ela se encontrou com a própria parente dela, que era a mãe de Jesus, e sabendo que que Maria estava grávida, a criança saltou de alegria, né? Nós temos mais ou menos assim, né, uma passagem. Agora de fogueira a gente não encontra. Agora, tem mais coisas a serem ditas sobre isso. Quais são essas coisas? As comidas típicas, as brincadeiras, a quadrilha, aquela coisa toda. Na igreja evangélica você aprende que se participar dessa festa por completo, estando lá na quadrilha, brincando e comendo as comidas típicas, você está em pecado porque está comendo comidas sacrificadas aos ídolos. Sacrificado aos ídolos. Mas isso é uma balela. Por quê? Quem é católico, segue a tradição católica, vai lá provavelmente fazer alguma ritualística nesse sentido de votar, será que existe? Não, né? Fazer a devoção ao santo, a João Batista, São Pedro, Santo Antônio, pedir que é o santo casamenteiro, aquela coisa toda, tá? Mas você que é um cristão sabe, que entende que essa festa é puro paganismo, que não se comemora realmente o dia de João Batista, que ninguém sabe necessariamente o dia que ele nasceu, ainda que digam que seja nesse dia. Do mesmo modo, ninguém sabe o dia que Jesus nasceu, ainda que digam que seja o dia 25 de Natal, porque a Bíblia não revela claramente isso aí. Você sabe
que existe sim a idolatria, existe sim o paganismo, existe sim a comida sacrificada a ídolos, que a Bíblia condena. Mas só que se você vai lá para comer um prato típico, não tem problema, porque você não está fazendo devoção ao santo. Se você vai lá, e é criança, principalmente, adolescente, numa festa junina da própria escola, que é obrigatória, às vezes até ir, é uma brincadeira. Ninguém está, pelo menos não se tem essa ideia de estar adorando o santo João Batista, e sim brincando. Até porque essa festa virou mais secular do que necessariamente católica, religiosa, etc. Tem a festa religiosa e tudo. Na minha cidade, até coloquei no outro canal, porque o nome da minha cidade é São João Batista, ou João Batista, né? Santa Catarina. O padroeiro é João Batista. E se faz a festa de São João Batista. Inclusive hoje, dia 21 de junho, lá está sendo feriado, porque o feriado era para ser dia 24 e eles anteciparam para o dia 21. E como tem pandemia, não vai ter a festa, a tradicional festa, que dura geralmente 3 a 5 dias, dependendo do cronograma que se dá para fazer. Mas só que antes desses 3 ou 5 dias de festa, existe 2, 3 meses antes, às vezes, já barracas na frente do salão paroquial da igreja matriz católica. Barracas de quê? Barracas de cocada, só de comida típica. Cocada, crepe, pinhão, várias coisas, várias comidas típicas, tá? Churros, e por aí vai. Aí quer dizer, se eu for lá na barraca comprar alguma coisa que tá lá, eu estou comendo comida sacrificada a ídolos? Não. Tá se adorando o ídolo lá? Não. Isso é uma tradição secular de vender nas barracas. Quantas vezes que eu fui lá comprar? Sendo cristão ou não sendo cristão? Tendo conhecimento e não tendo conhecimento. Mas só que os salgadões vão dizer, não, é pecado. Então é pecado você comer uma cocada, é pecado você comer uns churros, é pecado. Sendo que não está nem lá dentro da festa, está por fora da festa, não está lá dentro do salão paroquial, não está lá no meio onde que o pessoal está dançando, curtindo e bebendo e fazendo loucura. Aliás, teve até uma polêmica certa feita que o padre queria até proibir bebida alcoólica de ser vendida dentro do salão paroquial, e os católicos ficaram doidos com o padre, porque o padre estava doido, porque não, tem que ter a bebida alcoólica, aí ele teve que liberar, mas ele não queria. Assim como agora, até o governador deu uma liberada para ter festa que no mínimo 500 pessoas possam participar, e lá a lotação é de 2.000, um pouco mais de 2.000, então dava para até fazer uma mini festa lá com população reduzida, com capacidade reduzida, mas ele não fez, ou pelo menos não estava fazendo. Então, os padres aí, não sei qual era o padre também desse episódio, né? Do outro caso já era um outro. Então você percebe o seguinte, que não é você comer lá. Bem como na escola, a criança participar na brincadeira e comer o pinhão. Ah, tem um quentão, tem vinho. Se não for para embriagar, for um pouquinho, não tem problema. Mas se for para embriagar, já tem, claro. Mas então que só fica no pinhão. E fica só lá na cocada e nos outros tipos de comidas típicas. Ok? Então é pecado comemorar a festa junina? Depende. Não é pecado, Não, depende. Você vai fazer todo aquele ritual que remete ao paganismo, que vira uma espécie de idolatria a deuses pagãos, que substitui até mesmo o principal personagem ali da comemoração, seja João Batista, seja São Pedro, seja o Antônio, que o Santo Antônio já é uma questão de tradição da Igreja Católica, que nem na Bíblia aparece Santo Antônio, né? Então, você vai fazer isto, aí com toda certeza você está errado, você está em pecado. E está até comendo comida de sacrifício a ídolos. Do contrário, se você só come a comida típica, e se você está na escola, ou você é professor ou professora, vai fazer a festa junina porque é uma cultura ali, vai participar porque é uma cultura da escola, não é porque é uma questão religiosa. Não tem problema, não está adorando nenhum Deus ali. Ou se você tem seu filho ou sua filha que quer participar, tem que participar. Ah, mas vai com quadrilha, vai com fita de pau, vai com roupa de caipira.
Pois é, qual é o problema de ter com roupa de caipira? Por que se faz essa tradição de roupa de caipira junina? Porque remete àquilo que eu disse lá, ao deus Adonis, que era da agricultura, da questão agrária, da fertilidade. Por isso, eu participei sim de casamento, entre aspas, falso casamento caipira, mas eu era criança, claro, eu tinha 6, 7 anos, nem sabia o que se tratava aquilo, tá ok? Se a pessoa não quiser, tudo bem, mas eu digo que não seria pecado na escola. Agora, já lá na festa da igreja, já é uma outra coisa, né? Igreja católica. Aí tem que ver todo o contexto, tá? E a comida típica não é pecado. Se fosse assim, você não poderia comer nada, nem mesmo a própria cocada, nem mesmo os churros, nada. Que remete a essa tradição. Você não poderia nem comprar no supermercado. Então, na época, né, que eu pertencia à igreja evangélica, tinha esses extremistas, tudo era pecado. Eu fui lá para a festa de São João, fui lá comprar uma cocada. É o fim do mundo. Aí eu vi lá, festa pagã. Porque estão zombando de João Batista, porque não sei o quê. Na realidade, eles não estão, entre aspas, zombando de João Batista. Eles estão fazendo aquilo que eu disse no início. Igreja Católica está cristianizando o paganismo. É a mesma coisa que, um exemplo bastante forte, eu pegar o capeta, Lúcifer, e dizer que ele é bonzinho. Mais ou menos assim. Claro que é mais forte. É parecido. Quer dizer, eles pegavam um simbolismo, uma representação que não tinha nada a ver com Bíblia e colocaram com Bíblia. Inclusive, há muito perigo, apesar da palavra de Deus dizer que Deus é o sol da justiça, mas tem gente que vai lá e faz uma associação, não, porque Deus é o sol. Então, adorar o sol não tem problema. Não tem problema sim, porque o sol é simplesmente um sol. O sol não é um Deus. O sol foi criação de Deus. Agora, Deus é o sol da justiça, numa metáfora, querendo dizer que Deus faz a justiça, não deixa nada em oculto, que Deus não é parcial, que Deus alvora com a sua justiça, que Deus trabalha para acabar com as trevas, porque quando o sol vem, as trevas são dissipadas. Quando o sol vem, o dia lindo surge. Quando o sol vem, nada fica oculto. Quando o sol vem, muitos de nós ficamos alegres. É vitamina D. Traz o calor que a gente precisa para crescer o nosso corpo, principalmente no frio. Você tem que associar a isto, que representa o sol e a Deus. E não que o sol é um Deus, ou que a lua é uma deusa, ou que o céu é um Deus, o mar é um Deus, ou que tem a rainha, a deusa do mar. Não existe Netuno, que é o chamado Deus do oceano. Não existe, não, a Iemanjá lá. Não, aquilo é invenção do homem. Ninguém pode ser adorado a não ser o próprio Deus. As suas obras ou a sua criação não pode ser adorado ou adorada no lugar dele. Então, em síntese, é isso. A gente pode falar sobre a questão da festa junina. É pecado se você for levar, obviamente, literalmente tudo, ou fazer tudo que manda o figurino, entre aspas, daqueles que são carolas, ou lá, seguidores da igreja católica e tal, da tradição. É sim. Agora, o simples fato de você comer alguma comida típica, repetindo isso até exaustivamente, ou você participar de uma festa da escola com sabedoria, com inteligência, sem se embriagar, mas tudo dentro de conforme é uma festa cultural ali, não necessariamente pagã. Porque se for assim, se a gente não pode comemorar a festa cultural, por que a gente comemora o aniversário? Que é uma festa meio que pagã também, ou não é? Por que você faz a festa do casório, do casamento? É uma festa, entre aspas, pagã ou mundana, tá? Por que você comemora
alguma coisa que acontece na sua vida. Vamos pensar um pouquinho. Então é isto. Equilíbrio, sensatez. E a festa junina vai ser pecado, como eu disse. Se você for lá adorar o ídolo, se você for lá comer realmente comida sacrificada ao ídolo. Agora, se não for no outro contexto, não tem nada de pecado, não. É exagero, extremismo. A igreja comemorar, a igreja evangélica comemorar a festa junina com as comidas típicas, ou se vestir lá de roupa junina, sei lá. A cultura de cada igreja. Na minha opinião, não acho correto. Mas se não tem embriaguez lá, se não tem adoração a santo algum, e se não tem sacrifício, não seria equivocado. Ah, mas ele está fazendo lá para os jovens, está fazendo lá para os adolescentes, está incentivando a eles ao erro. Incentivando ao erro? Será mesmo? Tem tantas outras coisas para ensinar o erro, e que às vezes a própria igreja ensina o erro e as pessoas não percebem. Deu, né? É isso. Não está feito o vídeo sobre essa questão aí da festa junina, que eu quero crer que até mesmo os pais cristãos ou novatos, neófitos na fé, tem aquela dúvida, leva ou não leva o filho ou a filha para participar da festa. Na escola, às vezes a escola exige. Pode levar, não tem nenhum problema. Porque ali não tem adoração. Inclusive pergunte para a professora, pergunte lá para a diretora ou quem é o responsável se vai ter alguma adoração, algum santo ou alguma coisa lá sacrificada aos ídolos. Analisar. E tudo, como sempre na vida, tem que ser analisado, tem a sua exceção à regra, e foi questão assim da pessoa achar que tem algum mal ali, apresente a comida que está comendo em espírito e oração. Ora, o Senhor abençoa aqui, porque a gente tem que orar mesmo, porque qualquer comida pode ser sacrificada a ídolo e a gente não sabe. E quando a gente não sabe, não é pecado. Ok? E se não está num contexto de algo pagão, também não é pecado. Ah, eu sou professor aqui, está cheio de crentes, né? Cristã, evangélica. Eu não estou aqui para defender evangeliquismo, nada disso, ou evangélico, eu estou aqui pela Bíblia. Ah, eu sou professor, eu sou cristã, será que eu posso fazer isso? Eu posso participar? Porque eu sou professor, eu tenho que fazer isso na escola, é cultural? Pode. Aí se você não fizer, ou não participar, vai lá criar treta, contenda com as pessoas que você trabalha, e vão ficar incomodados. Você pode até perder o seu emprego por conta do teu fanatismo. Esse é fanatismo religioso. E eu já fui um fanático assim, eu sei como é que é. Para mim era tudo pecado, tudo pecado. Acho que até viver naquele dado momento, acho que era pecado para mim. Graças a Deus fui liberto disso. E lamentavelmente muitas pessoas têm 20, 30 anos de cristão e não são libertos disso. Até entendo que alguns é por conta da ignorância, mas outros até aprendem, estudam, quer dizer, aprendem, estudam ou sabem, mas não praticam. E aí é muito danoso. Por que é danoso? Porque a pessoa sabe que não é, aí fica criando aquela coisa, podando. Eu vi muitos filhos de crentes se revoltando com os pais, porque o pai não proibia de tudo, porque o pai proibia isso, proibia aquilo. Eu, graças a Deus, que eu não fui crente desses fanáticos, eu não fui filho de crente fanático. Não fui filho, graças a Deus. Porque meu pai era católico, ele ia me colocar lá na católica, a minha mãe, quando se converteu, eu já tinha 6 anos de idade, foi em 94, ainda tendo aquele fanatismo um pouco dela, não me proibia 100%, depois, mais tarde, que ela começou a ir atrás de outras coisas, começou a me proibir algumas coisas, mas eu não ligava, tá? Agora, já minha tia proibia tudo. Minha tia que se converteu, foi a primeira da família, proibia tudo. Aí eu fico pensando, o que adiantou ela proibir tudo, se hoje os próprios filhos dela, claro, já estão de maior de idade, mas antes até mesmo da maior de idade, eles já faziam o exílio lá na festa. Não adianta. Extremismo. Depois os filhos ficam culpando os pais. Ah, você acabou com a minha infância, a minha adolescência, não sei o quê.
Lá que tem que ensinar, instruir. Ó, quer ir lá comer, vai, mas só que se cuida, não vai brigar, não vai beber, não vai fazer isso, fazer aquilo. Pronto, está resolvido. Nesses tempos eu me lembro do meu avô, meu saudoso vovô. Às vezes ele ia lá comprar cocada, trazia para minha avó, e às vezes a minha avó dava um pedaço para mim do que sobrava, ou ele mesmo dizia, ó, sobrou? Essa um pedaço, Bruno? Me lembro muito do vovô, gostava muito de, não necessariamente, né, na época dele já de idoso, não sei antes, provavelmente antes ele deve ter ido muitas vezes para essa festa de São João, levado os filhos e tudo, mas quando ele já estava ali com 80 e poucos anos, ele ia lá, comprava e dava para minha avó, comprava para minha avó e às vezes dava um pedacinho para mim. É as lembranças que eu tenho. Então é isso aí, meus caros. Lembrando que meu avô nem era, a questão não fala aqui, eu fico dizendo, meu avô não era nem católico nem evangélico. Eu acho que era o mais sábio da família, pelo menos, né? Eu não conheci ele, o restante dele, não posso defender que ele é santo, santo, porque todo mundo tem a sua falha. Mas assim, o meu avô era equilibrado nessa questão de religião, não sei como, mas ele era. Pelo menos no final da vida dele, ele era. Ele ficava meio incomodado às vezes com aquela gente toda evangélica e tal, mas ele respeitava todos. Respeitava católico, evangélico e tal. E ele não vivia dentro de igreja católica nem dentro de igreja evangélica. Às vezes ele ia lá tal, foi inclusive igreja evangélica, foi na Santa, é? Foi lá para Santa, que a minha avó estava indo na Santa, ele foi algumas vezes que eu me lembro. Eu sempre respeitoso, foi entrou dentro da igreja, tirou o chapéu dele, chapéu de palha e tal. Então, era o mais equilibrado. E sempre orava antes de dormir. Orava antes de dormir, orava veio na refeição. Costume. Uma vez que aprendeu no catolicismo, ou alguém ensinou a ele, eu achava aquilo ali até interessante, porque eu nunca, antes de me converter, eu orava. Antes de dormir, e depois que eu me converti, comecei a orar um pouco, né? Mas hoje eu nem oro, às vezes, uma vez ou outra eu oro. Mas é um ideal fazer isso aí. Não que é um mandamento, se eu não orar antes de eu comer, eu vou para o inferno. Não, é um mandamento para Deus receber aquela comida, para você ser grato a Deus por aquilo que você tem e também para Deus livrar se tem algum mal, né? Inclusive nós temos um testemunho e foi cantado pelo dito do Evangelho, para quem é da Santa sabe, testemunho do milagre de Mogi das Cruzes, que a mãe não gostou que o filho tinha se convertido a Cristo e começou a perseguir o filho, em dado momento colocou veneno na comida e ele sempre orava antes das refeições. Naquele dado momento, a mãe dele tinha colocado veneno, ele orou antes, comeu e ainda disse para a mãe, bah mãe, hoje a comida está mais gostosa do que os outros dias. E a mãe assim, mas como? Coloquei veneno aí? E ele foi-se embora. Depois de quase um dia, ou de horas, a mãe aos prantos, chorando, meu filho, agora eu vejo que Deus é contigo. Eu coloquei veneno na tua comida e tu estás vivo aí. Esse Deus aí eu quero servir e tal. Tem um testemunho que é cantado por dito do Evangelho, e eu escutava isso porque eu colocava lá o LP na época para minha avó escutar. Então tá aí, né? Já estou até fugindo da temática da festa junina falando outras coisas. Abraço e até uma próxima.